então agora vamos dar um exemplo de cálculo de solubilidade a partir do KPS. Que a gente estava trabalhando com o caso do cloreto de prata, né? Então, o cloreto de prata se dissolve em solução para formar íons de prata mais em fase aquosa mais e cloreto em fase aquosa, então é dissolução em água, né? E a gente tinha visto que o KPS, o que a gente chama de produto de solubilidade, é igual a 1,7 vezes 10 a menos 10 para essa espécie aqui. O que significa, né, que a concentração, o que é o KPS desse sistema? O KPS é o produto da concentração de prata em solução pela concentração de cloreto em solução, que é constante dada a temperatura e dado o solvente. Assume esse valor. Então, o que significa isso? Isso significa que a concentração de prata multiplicada pela concentração de cloreto é igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. O sal é pouco solúvel, né? Tá vendo? Isso é um número pequenininho. É 0,0000 com 10 zeros, 1,7 é um número pequenininho, então é um sal pouco solúvel. E se a gente tem a dissolução só desse sal em solução, né? A gente tem a GCl se dissolvendo para formar prata e cloreto e nenhuma outra coisa adicionada, a quantidade de íons de prata é igual à quantidade de íons de cloreto. Portanto, a concentração de prata em solução vai ser igual à concentração de cloreto. O que implica, dada essa equação aqui, jogando isso aqui ali, que a concentração de prata ao quadrado é igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. De onde a gente consegue determinar que a concentração de prata numa solução saturada de íons de prata, numa solução saturada de cloreto de prata, é igual a raiz quadrada de 1,7 vezes 10 a menos 10. E aí eu fiz essa continha aqui do lado. Cadê a calculadora? Eu fechei a calculadora. Aqui é a calculadora. Eu fiz a continha aqui do lado. E isso dá, raiz quadrada de 1,7 vezes 10 a menos 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Dá aproximadamente 1,3 vezes 10 a menos 5 mols por litro de prata. Mol por litro de prata. Quanto é a solubilidade do sal, né? Então, qual é a solubilidade? A solubilidade é a mesma coisa, né? Mas é isso aqui transformado em unidades de gramas por litro. Então, se a gente quer... Isso aqui é em água, tá? Sempre em água, né? A gente acaba omitindo isso, mas a gente está trabalhando com a solubilidade em água sempre. A solubilidade é quantidade do sal em gramas por litro. Gramas por litro de solução que pode ser dissolvida. Então a gente já sabe que na solução saturada a gente vai ter 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de prata. E a quantidade de prata mais em solução, de íons de prata que eu tenho em solução, nada mais é do que a quantidade de sal, a mesma concentração de sal dissolvido, né? A concentração. Se a gente escrever assim, a concentração de AgCl em solução aquosa. Tá? Lembrando que isso aqui é um sinônimo. Isso aqui é um sinônimo da concentração de íons de prata mais aquosos ou íons de cloro aquosos, tá? Que a notação tem que tomar um pouco de cuidado com a notação, né? Não existe essa espécie HCl molecular em água, tá? Isso como para cada
íon AgCl que se dissolve em solução. Para cada mol de AgCl que se dissolve em solução, a gente forma um íon de prata e um íon de cloreto, a gente tem que a concentração do sal dissolvido é igual à concentração de íons de prata dissolvidos, que é igual à concentração de íons de cloreto dissolvidos também. Tá? Então, isso aqui é tudo igual. Ok? O que a gente quer... Então, se a solução é saturada, a gente tem 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de prata. Então, a gente tem que a concentração de sal dissolvida, a concentração de AgCl dissolvido em solução, é igual àquela concentração lá, 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de prata. Então, significa que eu consigo dissolver 1,3 vezes 10 a menos 5 mol do sal por litro de solução. E isso vai formar 1,3 vezes 10 a menos 5 mol de prata em solução e vai formar 1,3 vezes 10 a menos 5 mol de cloreto em solução. Como eu transformo agora o que a gente quer isso em gramas por litro, basta a gente saber qual que é a massa, né, do cloreto de prata em solução. Se a gente souber a massa do cloreto de prata, a gente consegue transformar essa concentração de mol por litro em gramas por litro. Para isso a gente precisa saber quantos gramas tem 1 mol de cloreto de prata. Então, massa molar, a gente precisa saber qual é a massa molar do AgCl. Massa molar é em gramas por mol, que é o que a gente precisa para transformar mols por litro em gramas por litro. Bom, para saber a massa molar do AgCl, a massa molar do AgCl é igual à massa molar da prata mais a massa molar do cloreto. E a massa molar da prata e do cloreto a gente pega da tabela periódica. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica. Vamos achar a prata. Então, aqui está a prata. Vamos marcar a prata aqui, ó. Prata. Essa cor não ficou boa. Vamos marcar a prata aqui. Prata está aqui, ó. E a massa molar dela é esse numerinho que aparece embaixo. Aqui. Que é 107,87. E o cloreto, o cloro está aqui. A massa molar do cloro, esse numerizinho aqui embaixo, que é 35,45. Então, a massa molar do cloreto de prata é igual à massa molar da prata, que é 107,87, mais a massa do cloro, que é 35,45. Isso dá, vamos voltar para a nossa calculadora, 107,87 mais 35,45, 143,32, 143,32, que unidade? Gramas por mol. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho 1,3 vezes 10 a menos 5 mols por litro de solução e cada mol pesa 143,32 gramas, eu tenho que a solubilidade, portanto, do cloreto de prata, que a gente vai chamar de SAgCl, é a concentração de AgCl que eu tenho em solução, numa solução saturada, concentração de AgCl em solução, multiplicada pela massa molar do cloreto de prata. Tá? Então, a solubilidade do cloreto de prata em solução é 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de solução, multiplicada por 143,32 gramas por mol. Tá? E aí olha a análise dimensional, né? Esse mol vai cortar com esse mol,
e vai sobrar gramas por litro. Então, aí o resultado dessa conta diz para a gente que é possível dissolver. Vamos usar a nossa calculadora aqui. 143,32 vezes 1,3 vezes 10 a menos 5. 0,0018, que é 1, menos 1, menos 2, menos 3. 1,86 vezes 10 a menos 3. 1,86 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por litro de água. Então, vejam só, ou se a gente quiser, né, isso aqui é a mesma coisa, para talvez dar uma ideia um pouco mais clara, é 1,86 miligramas por litro de água. Então, essa é a solubilidade do AgCl, que é um sal pouco solúvel. Você consegue dissolver 1,86 miligramas por litro de água. Tá? Então, tá aí como a gente calcula a solubilidade de um sal a partir do seu produto de solubilidade.